Deus não quer o meu progresso, porquanto os meus caminhos estão interditados. Deus não quer a minha felicidade, já que tudo quanto me diz respeito resulta em insucesso. Deus não quer o meu bem-estar, porque somente sofrimentos me chegam. Deus não quer a minha paz, já que a luta jamais me abandona. Deus não quer o meu amor, porque apenas a amargura se me faz companheira. Estas e outras exclamações caracterizam a visão incorreta que a criatura tem em relação a Deus, especialmente quando está afetada pela revolta ou pela insatisfação. No entanto, Deus quer o teu progresso, não aquele que se assenta na desonra e no vício. Deus quer a tua felicidade, não, porém, feita de ilusão e de triunfo mentiroso que logo passam. Deus quer o teu bem-estar, todavia, na estrutura de uma vida íntima saudável que resulta de uma depuração moral necessária. Deus quer a tua paz legítima após acalmados os anseios do coração e regularizados os débitos da consciência. Deus quer o teu amor, superadas as sombras dos conflitos e as instabilidades da tua emoção. Triunfo no mundo é gozo que passa. Triunfo com Deus é harmonia que permanece. Deus quer o melhor para ti. E porque ainda não sabes elegê-lo, proporciona-te os meios para consegui-lo em definitivo, sem margem de o perder. Este é o campo de amor onde Deus te situa. Falou-me o sol raiando, em tudo amanhecia. Disse-me a vida, vem, semeia enquanto há dia. Honra-se em toda parte a terra por ser tua. Desço, porém, da gleba aos encantos da rua, escarneço da fé e enveneno a alegria. Busco apenas prazer em vereda sombria, mas a morte aparece e a vida continua. Desvalido no além, disputo o corpo aos vermes. Tenho o peito gelado, as mãos tristes e inermes. No entanto, o coração em labaredas arde. Rogo mais tempo à vida, e a vida me responde: esperas, filho meu, mais tempo não sei onde. O teu dia se foi, agora é muito tarde. Se queres viver em paz, segue os princípios do bem. Atende ao próprio caminho, não penses mal de ninguém. Ama a tarefa que tens e o dever que ela te aponta. Sobre os problemas dos outros, não formam em nossa conta. Não guardes ideias tristes entre as lembranças que levas. O sol atravessa a noite, sem alterar-se nas trevas. Se alguém te ofende, perdoa, seja na rua ou no lar. Todos nós, perante a vida, somos capazes de errar. Quanto ao mais, confia em Deus e anota esta lei segura: cada pessoa se vira sobre aquilo que procura. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado.
Alegria imensa estarmos aqui reunidos nesse encontro que congrega música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Existimos, posto que pensamos, sentimos e agimos. E, além de tudo, percebemos de forma clara o que é o passar dos dias, a ação das ocorrências e das relações que estabelecemos com o meio no qual nos encontramos. Por toda parte, seres se movimentam em vibrações em tons variados, dando ciência de que neles vige algo mais do que a simples matéria. Mas o que seria esse algo mais? Para respondermos a esta pergunta, no programa de hoje abordaremos o tema vida. Sabemos que o mundo material é composto de partes que se agitam, regidas por propriedades típicas desta dimensão. Entretanto, quando se percebe que esse agitar-se vai ao encontro de um sentido, de um propósito funcional, emerge algo novo, que é mais do que a reles existência. Aqui se dá aquilo que se chama vida. Os vivos são aqueles seres cujo sistema que os engendra funciona de maneira tal que o ser vivente passa a ser dotado de ação própria, resultado mais direto da interação das partes componentes de tal sistema. Em diversos graus, pode-se observar a vida se expressando, dando a entender que há uma força emergente ao conjunto, que faz com que este assim se comporte. O homem curioso observou que na natureza havia dois tipos de manifestação existencial: os seres inanimados e os animados, ou ainda orgânicos e os inorgânicos. Nos primeiros, os orgânicos, a interação sistêmica se dá entre partes compostas por moléculas complexas e ricas em carbono. Neles, a vida é um processo dinâmico que envolve a interação entre compostos orgânicos e inorgânicos para realizar funções essenciais. Já nos inorgânicos, não se observam os processos que definem a vida, embora a possuam em algum grau, dado que seus componentes interagem para a produção das formas que os constituem. Neste segundo caso, a água é um exemplo perfeito. A questão fundamental para os percussientes é como a vida se estabelece em meio aos seres, como as partes aparentemente imóveis passam a ser dotadas de propósito e finalidade, qual aquele observado em inteligências superiores, o que faz mover assim a matéria. Uma das teorias que muitos se aplicam a desvendar esse mistério é a dos vitalistas. Segundo essa corrente de pensamento, os organismos vivos seriam fundamentalmente diferentes dos objetos inanimados por conterem algum elemento metafísico ou por serem governados por diferentes princípios desses objetos. Uma espécie de energia os diferenciava por princípio. A esta propriedade, muitos nomes foram associados, sendo o princípio vital, o impulso vital, alguns dos mais comuns. Na escola filosófica francesa, Henri Benso usava o termo élan vital para designar o impulso original da criação de onde provinha a vida e que, no desenrolar do processo evolutivo, inventaria formas de complexidade crescente até chegar no animal ao instinto e no homem à intuição, o que seria o próprio instinto tomando consciência de si mesmo. Mais além, o conceito de vida se expandiu para além da fenomenologia que engendra os movimentos e as intenções dos sistemas constituintes, indo para o intervalo de tempo entre o surgimento do vivente e a sua morte, quando a função da vida nele se extingue. Agora, a vida representa estar presente e atuante, com propósitos para além da reles existência funcional. É o ser presente na experiência, quer seja inteligente e consciente ou por automatismos inconscientes, que importa na relação. Qual a finalidade de existirem a rosa e a abelha? Qual o sentido das borboletas e das cores em formas belas? Por que a natureza se expressa de maneira tão variada e plural? E claro, qual o sentido da vida humana? Para que viver? Nesse contexto, a finalidade última da vida humana ganha espaço, pois se existimos mais do que sentimos e agimos ou reagimos, pensamos e refletimos. Em nós a consciência se instala e se expande, alcançando cada vez mais espaços do conhecer e saber de si, sem limites práticos ou conhecidos para tal investigação.
O ser vivente é como um ator de um processo maior chamado vida, no qual ele é ator, agente, paciente de si mesmo nas suas interações com o mundo e suas consequentes reflexões. Se ergastulado em um corpo físico delimitante, o espaço do conhecer-se mediante as interações do mundo psíquico já lhe rendem material para estudos de aprofundamentos de alta monta. Se o conceito transcende a mera apresentação material, a vida alcança novos patamares, passando a se constituir em estágios e fases nas quais os elementos formadores são adaptados a cada momento. Refiro-me à presença de uma dimensão espiritual na qual a vida estua de igual maneira que na Terra, sem contudo vincular-se à presença da fisiologia tão característica no mundo terreno. Existe vida em dimensões variadas e essas também vão requerer análise com vistas à integração, posto que, embora as dimensões possam diferir em expressões, em termos reais, a vida é uma só, analisada por lentes particulares de cada tipo de observação. O sentido da existência, resultado prático do estar vivo, movimenta a curiosidade, posto que é algo de importância capital para o desenvolvimento integral do ser. Se olhamos o conceito apenas pelas lentes da organicidade fisicalista, temos percepções estreitas do fenômeno. Se observamos apenas pelos vieses transcendentes do espírito, incorremos igualmente em fatal separatividade, limitando para o entendimento prático e ampliado da questão. A doutrina dos espíritos nos esclarece que a vida é um processo de evolução do espírito imortal que se desenvolve através de sucessivas reencarnações em corpos físicos. A vida carnal é vista como uma jornada transitória e temporária, enquanto a vida espiritual é a existência verdadeira e eterna. O objetivo final é o aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito. Desta forma, as percepções do viver e, consequentemente, da vida requerem um olhar mais alto e completo da questão. A matéria é vitalizada, sim, por um princípio que é o vital, intelectualizada quando assim é requerido por um princípio inteligente, representação do espírito que se utiliza da matéria. No conjunto, um princípio espiritual atua produzindo os efeitos da grande descoberta do ser que se lança da escuridão ignorante à luz consciente, atuando a partir de então qual ser atualizado em suas potencialidades como co-criador, espécie de agente de Deus em prol da vida, nas diversas fases da criação. Como encarnados, a vida ganha o sentido simbólico de missão, a qual abraçamos desde que estabelecemos as metas para as quais devemos nos direcionar, tendo os resultados das superações, dos aprimoramentos, dos reequilíbrios, das desarmonias como objetivo a alcançar, cada qual assumindo dentro dos seus espaços evolutivos aquilo que é necessário ao seu despertar, enquanto ser potente, adquirindo as consciências ativas e os recursos necessários para prosseguir na sua senda. A vida é recurso imaterial de grande alcance e que aguarda a cada um dos seus postulantes mediante as ofertas generosas de possibilidades, até que os mesmos sejam capazes de compreender, assumindo como protagonistas o papel de viventes em um ofício magistral, elevado à categoria de verdadeira arte de viver. Cada qual em seu momento, cada qual em suas possibilidades, vamos caminhando, iluminados pelo sol imenso que é Deus em nós, abraçados na fé que é a vida, presente gracioso, que deve ser aberto com amor e sorvido em plenitude. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol se pôr. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto
Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Ter visto o sol se pôr. Deus fornece o material, o homem trabalha. Deus concede o ensinamento, o homem realiza. Deus cria a paz, o homem forja o conflito. Deus promove a união, o homem estabelece o privilégio. Deus recomenda o perdão, o homem faz o ressentimento. Deus ergue a fé, o homem cultiva a insegurança. Deus traçou a justiça, o homem armou a violência. Deus consolidou a coragem, o homem perpetuou a audácia. Deus abençoa a todos, o homem faz concessões. Deus garante a liberdade, o homem usa o livre-arbítrio e responde pelas próprias obras. Criando as criaturas para a glória da vida, na condição de espíritos eternos, destinados a lhe herdarem as qualidades divinas, o Criador criou um reino, o universo, uma organização comunitária, os mundos da vastidão cósmica, um lar, a natureza, uma família, a humanidade universal, um ambiente, a paz, um envoltório, a matéria, um sistema de controle, a afinidade com a gravitação, uma religião, o amor, uma lei, a justiça, um tribunal, a consciência, uma doutrina de compensação, a cada um por suas obras, uma riqueza igual para todos, o tempo, uma força, o bem, um princípio, a liberdade, um direito, o apoio ao dever cumprido, uma regra para o dever, a disciplina, um regime para as criaturas, o equilíbrio, uma ordem, o progresso, uma tabela de responsabilidade, o conhecimento em vários graus, um metro, a lógica, um código de trânsito espiritual, a fraternidade com respeito mútuo, uma escola, a reencarnação, um processo de aprendizagem, a experiência, uma instituição crediária, o serviço ao próximo, um instrumento para cada criatura,
o trabalho. Uma oficina, o burilamento. Um objetivo, a perfeição. À face de semelhantes realidades, todos os atritos, conflitos, provações, aflições, dificuldades e embaraços são criações nossas na criação de Deus, e que tão só na escola das vidas sucessivas, com criteriosa aplicação dos tesouros do tempo, conseguiremos nós extinguir. Reza a lenda que Thanatos, o temido deus da morte, habitava uma caverna escura, perdida em meio às montanhas de um vale sombrio, protegido por nuvens escuras que nunca passavam. Dali, diuturnamente, saía em missão a cata daqueles cujo fim era chegado, capturando-os, conduzindo ao Hades, espécie de habitação instalada na margem oposta ao rio Estige. Era um trabalhador dedicado, que se comprazia ao labor a ele concedido, tornando-se hábil em suas capturas. Por tal eficiência, tornou-se invencível, alcançando a todos. Vivendo em um outro reino, não muito distante, um outro Deus, cumprindo seus mandatos, esforçava-se em trazer almas à vida, infundindo em seu mundo íntimo a força que lhes fazia mover-se por sobre a terra, um pulso vital que lhes tirava da absoluta inação. Eros era uma criatura muito bela, dotado dos mais altos predicados da harmonia. Era alegre e cheio de uma energia contagiante, que motivava a todos quanto podiam contemplá-lo. Por esse motivo, fora considerado o verdadeiro autor da vida. Ambos os deuses, desde que imbuídos das suas tarefas, tornaram-se hábeis construtores de destinos. Thanatos era mensageiro das energias negativas, quais a raiva, a contrariedade, a tristeza, além da pulsão natural pelo aniquilamento. Eros, por seu turno, dada a energia alegre com a qual se movimentava e agia, tornara-se o porta-voz do amor, sentimento nobre que não só estimula, como também protege a vida. Naquele dia, Eros fora designado para a missão em terra distante. Quando pego por uma tempestade, resolveu adentrar em uma caverna que lhe pareceu convidativa. Na porta, foi recepcionado por uma entidade por nome Hipnos, que o recebeu em tom solene. O que desejas, forasteiro? Arguiu a entidade, como querendo aprovar ou não a permanência do viajor naquela gruta. Paro para proteger-me da tempestade que se fez implacável. Pretendo descansar um pouco antes de seguir viagem. O que Eros não sabia era que, ao entrar em sintonia com Hipnos, o representante do mundo do sono na Terra, foi acometido de estado de narcose incontrolável, algo que o fez encostar-se em parede próxima à entrada, deixando cair a mochila na qual carregava suas setas inebriantes, ferramentas preciosas para seu valoroso trabalho. Do lado de fora, Nix, à noite, aguardava apenas os sonolentos para dar-lhes o manto escuro no qual Morfeu, o agente dos sonhos, agia sem detença. A manhã surgiu majestosa e, desperto do sono profundo, Eros deu-se conta do que lhe ocorreu. Ao cair sob os encantos de Hipnos, deixara misturar as setas do amor com outras de igual aparência, mas que certamente não lhes pertenciam. Catou-as como pôde, de modo a encher a aljava, espécie de saco para essas flechas que carregava sobre os ombros, saindo em seguida para a sua missão. Não sabia ele que aquelas setas adicionais com as quais confundiu seus sentidos pertenciam a Thanatos, o deus que morava naquela caverna escura protegida por Hipnos e Nix. A viagem pareceu célere, sobretudo após a noite de proveitoso descanso em que houvera se permitido abrigar. Entretanto, algo mudaria para sempre os destinos sempre festivos do pobre Eros. A partir daquele instante, os dardos com os quais insuflava a vida se misturaram com os estimulantes da pulsão da morte, do aniquilamento, dos sentimentos negativos. Munido das mais sinceras intenções, tornara-se difusor de sentimentos ambíguos com os quais, mesmo após anos daquela fatídica noite, não havia se acostumado.
Os dardos de Eros lançados em corações candidatos a viver, às vezes insuflavam força, energia pulsante em prol da vida e por outras traziam amargor e sentimentos de nulidade diante da existência. Eros foi ficando acabrunhado e triste, perdendo a eficiência com a qual tornara-se muito conhecido. Cansado, sentou-se sobre uma árvore frondosa à beira da estrada a meditar sobre o erro cometido ao não cuidar das flechas da vida, misturando-as com as da morte. Por certo Zeus, o grande deus do Olimpo, não deveria estar nada satisfeito. Absorto em sentimento de profunda melancolia, chorou copiosamente, deixando suas lágrimas caírem na terra seca e desprovida de natureza. Horas de profundas lamentações haviam transcorrido quando uma figura de grande estatura apresentou-se diante do Deus entristecido. Por que choras? Foste escolhido para os mais nobres sentimentos e agora vejo aí cabisbaixo e triste em elucubrações deprimentes. O que ocorreu? A entidade interpelava o Deus da vida, dando a entender o quanto inusitada era aquela situação. Após as devidas explicações, Eros revelou o quanto estava arrependido de ter se dado aquele momento de repouso, que muito custou a todos que encontrou a partir dali. Afinal, antes, seus dardos só traziam sentimentos nobres e encorajadores, e agora eram os porta-vozes da triste melancolia, animadas pelo bafejo pestilento da temida morte. Ciente da gravidade da situação, a entidade visitante redarguiu: Eros, perceba que foste tu quem espalhou a semente da vida sobre a terra e por isso tu és belo, florido e diverso. Por muito tempo semeaste a semente da existência onde nada havia, e por teu carreiro tornaste o meio pelo qual as almas candidatas da vida encontraram as portas para serem aquilo que podiam se transformar. Jardineiro fiel do Criador, foste ainda quem apresentou aos homens o verdadeiro amor, sentimento nobre das almas aneladas a Deus. Assim, foste preciso em sua função e nada há que desabone a sua profícua conduta. Entretanto, sem a presença da morte, seu trabalho se tornaria inútil, pois os seres não poderiam experimentar os ciclos do progresso, das renovações necessárias, típicas das criaturas que, por destino ou capricho divino, tornam-se hábeis construtores de si mesmos, em valoroso ciclo evolutivo, verdadeira obra de arte da criação. Mas, Senhor, fui desidioso na guarda das setas preciosas, deixando-as contaminar-se com aquelas com as quais jamais aprovei. Eros ainda persistia sem compreender que o erro estava na mais absoluta ordem do Criador. Eros, respondeu a entidade, o ser vivente é presente em si mesmo e nobre e valoroso é tal recurso. Todavia, sem a ideia da finitude, a vida é vacuidade preguiçosa. Criaste com teu ato a impermanência, contribuindo para o senso de urgência nas transformações. O amor, síntese da vida, carrega em si a força e a insegurança, fatais construtores dos destinos, mediante os quais podem os seres encontrar meios de reparação que os conduzam de volta à plenitude, a qual, como conquista pessoal, adquire o valor de tesouro inestimável, imperecível, condição fundamental para que todas as almas animadas por ti possam completar o périplo ao qual estão candidatas. Prossiga, pois em tua jornada és ainda mensageiro da vida e há corações e almas ávidos de ti. Eros levantou-se para pôr-se em caminhada, ainda meio ensimismado, quando observou a terra seca que banhara com suas lágrimas, percebendo que em lugar de erma paisagem vicejavam lindas flores que sorriam para ele em gratidão pela vida. Eros sorriu e partiu com sua lirial beleza, conduzindo aos homens a vida, tal qual assim ela é, precisa, graciosa, forte e necessária. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho
você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Escuta, alma querida, se a provação te alcança e te amarfanha a vida, não te des a revolta, nem perca a esperança. Embora tolerando luta permanente, seja ela qual for, segue o dever que se desdobre à frente, sem maldizer a própria dor. Deus modifica o sofrimento aceito em grandeza, progresso, alegria, proveito. Na terra, em tudo aquilo que admiras, do chão que cria a erva, o céu que infunde a paz, a qualquer tempo, em tudo encontrarás semelhante lição na estrada em que respiras. No solo retalhado a golpes de tratores, o campo se converte em toucado de flores. A semente largada à cova estranha e escura renasce do abandono em beleza e verdura. A árvore na poda, humilhada e desfeita, acrescenta a abastança e a força da colheita. Da rocha perfurada a fonte se descerra, espalhando conforto e enriquecendo a terra, posto ao calor gigante em supremo embaraço. O minério dá forma às estruturas de aço. Madeira que o serrote alinha, morde e apara, faz-se na construção a peça nobre e rara. Pérola de alto preço, em brilho evanescente, é riqueza surgir de uma ostra doente. O pão que em todo o mundo é divino legado, é um presente do céu no trigo massacrado. Água que se sujeita aos preceitos da usina, gera auxílio e poder, revigora e ilumina. Assim também, alma querida e boa, ante a luz do trabalho dia a dia, na lei da evolução para crentes e ateus, a presença da dor que nos fere e avalia é socorro da vida e proteção de Deus. Comentava aos aprendizes que a verdade
constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiança que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se André à franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos, de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz, ele não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrara no espírito e morreu após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores, entregue a si mesmo. Ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhe restava, e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou. E em seguida, dirigiu-se ao interior de onde voltou, sobraçando pequena caixa de madeira cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com muita segurança: Meus filhos, não nos achamos em tamanha misericórdia. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço para resgatar com a perseverança de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte, e se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente os serviços da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram trigo com imenso desvelo e valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento se portaram que, findos os 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muitos bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontrara somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos na morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, as mãos dos diligentes enriquece
para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inolvidável lição que o carinho materno lhe havia doado. Silenciou o mestre sobre a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos e, finda a ligeira pausa, terminou sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca exprimimos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Toda a lei divina revela serena imparcialidade. Folga a responsabilidade não diminui o quadro de nossas obrigações. Não adianta paralisares o teu relógio, porque as horas seguirão sempre, independentemente dele e de ti. Toda transformação moral há de ser profunda. Mudanças aparentes não modificam o espírito para melhor. O corte dos cabelos ou o uso do chapéu não te renovam os pensamentos no íntimo da cabeça. Todo o corpo há de ser governado pelo espírito. A rigor, a carne só é fraca quando reflete o ânimo indeciso. Os sapatos aparentemente te conduzem os pés, porque os teus pés os conduzem. Todo empréstimo terrestre é passageiro. Imperioso desapegarmos-nos da matéria, desoprimindo o espírito. Apenas dinheiro no bolso não te outorga a tranquilidade da consciência. Toda pessoa, para ser verdadeiramente feliz, reclama trabalho. Mas somente o trabalho que serve ao bem de todos é alimento da criação. Algumas vezes encontramos irmãos nossos que se dizem cansados de trabalhar e acabam hospedados pela polícia. Toda criatura tanto precisa de conhecimento quanto de bondade. Nem só estudo e nem só benevolência libertam integralmente a alma. Os óculos não te corrigem os defeitos da vontade e nem a vontade te corrige os defeitos da visão. Todo coração necessita de amor. Urge discernir como se ama e como se é amado. Os parasitos, de certo, agarram-se às próprias vítimas, atendendo a impulsos de bem-querer. Toda existência tem objetivos específicos. A ação construtiva que surge para ser feita agora não deve ser adiada. A tua carteira de identidade só vale para a presente encarnação. O Espiritismo ensinar-te-á como viver proveitosamente, em plenitude de alegria e de paz, ante o determinismo da evolução. Viver por viver, todos vivem. O essencial é saber viver. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo
su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Por maiores sejam os obstáculos, procura doar o melhor de ti na execução das tarefas que te cabem. Se erraste, recomeça. Se caíres, pensa em tua condição de criatura humana, reajusta as próprias emoções e reergue-te para caminhar adiante. Desânimo, em muitos casos, é a ausência de aceitação do que ainda somos, ante a pressa de ser o que outros, pelo esforço próprio nas estradas do tempo, já conseguem ser. Coragem é a força que nasce da nossa própria disposição de aprender e de servir. Não te ausentes dos próprios encargos. Dever cumprido é passaporte ao direito que anseias usufruir. Não acredites em felicidade no campo íntimo sem o teu próprio trabalho para construí-la. Toda realização nobre se levanta na base da perseverança no bem. Compadece-te dos que, porventura, te firam e, ao recordá-lo, exerce a bondade sem ressentimento. Não exijas de ninguém a obrigação de seguir-te os modelos de vida e pensamento. Protege as crianças tanto quanto se te faça possível, mas não te tortures ante a escolha dos adultos que esperam de ti o respeito às experiências deles, tanto quanto reclamas o acatamento alheio para com as tuas. Distribui otimismo e simpatia. Irritação não edifica. Não percas tempo com lamentações inúteis, reconhecendo que há sempre alguém a quem podes beneficiar com essa ou aquela migalha de apoio e generosidade. Deixa algum sinal de alegria onde passes. Quando os problemas do cotidiano se te façam difíceis, ao invés de inconformação ou de azedume, usa a paciência. Sempre que necessário, empenha-te a ouvir esse ou aquele assunto com mais atenção para que possas compreender isso ou aquilo com mais segurança. Lembra-te de que falando ou silenciando
sempre é possível fazer algum bem. Grande entendimento demonstra a criatura que vive a própria vida do melhor modo que se lhe faça possível, concedendo aos outros o dom de viverem a vida que lhes é própria, como melhor lhes pareça. Converte os teus momentos marchando cada dia em bênçãos de esperança e em migalhas de amor. Não te esqueças que o corpo é a lira milagrosa que deves tanger as cordas da bondade, a fim de que o teu canto, precedendo-te os passos, fale por ti mais alto na eterna plenitude. Somos nós, em verdade, os escravos do tempo, mas felizes senhores do minuto que passa. Gastemos, pois, o instante que célere nos beija, avançando a servir nas sendas de ascensão. Um gesto de ternura, um sorriso mais doce, uma frase em que brilhe o grande entendimento, uma flor que transborde o perfume da paz, um aperto de mão que diga sem palavras a grande compreensão e o carinho fraterno, um pequeno serviço e a simples gentileza, o estímulo ao trabalho e o generoso auxílio são moedas de amor que entesouras além. Segue assim, deslumbrado ante o sol que fulgura nos caminhos do agora, e distribui, cantando o bem e a simpatia, a virtude e a beleza, a fim de que amanhã subas feliz ao céu, no carro da alegria, recebendo afinal a riqueza da luz na vida imperecível. A criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. Ah, como hei de encontrá-lo? Quem errou a vinda tem a regressão errada. Já não sei de onde vim nem onde estou. De eu não saber, minha alma está parada. Se ao menos atingir neste lugar um alto monte, de onde possa enfim o que esqueci, olhando, relembrar, na ausência ao menos saberei de mim, e, ao ver-me tal qual fui ao longe, achar em mim um pouco de quando era assim. A criança que fui chora na estrada. De Fernando Pessoa, recitado por Fenina Bila. Querido Deus, na quietude desse dia, agradeço-te por me dar fôlego e a oportunidade de ver as maravilhas deste mundo. Sou grata pela paz e alegria que tu me proporcionas. Acredito, Senhor, que tudo e todos que encontram todos os dias fazem parte do teu sábio plano para a minha existência. Ofereço-te cada dia a ti e peço-te orientação no caminho certo, e que eu possa permanecer fiel aos vossos ensinamentos, que guarde as tuas palavras em meu coração. Comprometo-me, Senhor, em seguir os vossos caminhos sábios. Por isso, ofereço graça e louvor a ti. Permaneces envolvendo-me com toda a vontade de viver. E sou grato, Senhor, e continuarei para sempre contigo. Que assim seja. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar.
de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Parararam, pararam, pararam, parararam, pararam, parararam, pararam, parararam, parararam. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou.